Na verdade, quem está participando da mentoria já sabe fazer essa conversão, porque nós já explicamos. Porém, tem pessoas que têm o hábito ainda de não pesar a comida antes de comer. E isso faz toda a diferença no processo para você ver o resultado final. Não adianta nada você saber o que tem que comer e comer na quantidade errada. Você pode estar comendo muito ou você pode estar comendo pouco. E se uma dessas coisas não estiver equilibrada, você não vai ter o resultado que você quer ou o resultado que a gente gostaria que você tivesse se você estivesse fazendo certeza, assim, certinho, exatamente o que a gente passa para vocês. Então, eu vou explicar mais uma vez para quem não entendeu, e quem não sabe ainda, eu vou explicar agora. E se tiver alguma dúvida depois, pode perguntar no final da reunião, ou pode chamar a gente no WhatsApp, tá bom? Que a maioria da galera tem o nosso número, então pode chamar que a gente explica de novo, sem problema nenhum, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês pegam o protocolo das refeições, tem ali a quantidade para homem e a quantidade para mulher, para o processo de cutting, tá bom? Para secar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da mulher, tá bom? Que já está bem mais fresco na minha cabeça. Mas para o homem é a mesma coisa, o que vai mudar é a quantidade, tá? Então, no protocolo, está dizendo o seguinte: que em cada refeição vocês devem consumir 20 gramas de carboidrato, isso quando for mulher, tá bom? 20 gramas de carboidrato, 25 gramas de proteína e 15 gramas de gordura, tá? Essas referências são para mulheres no processo de cutting. Lembrando que para homem é outra medida. Se eu não me engano, são 40 gramas de carboidrato, 50 de proteína e 20 de gordura, tá bom? Aí, saindo do protocolo e indo lá para a tabela de alimentos, onde mostra o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, vocês vão identificar que ao lado de cada alimento tem uma coluna, né? Na verdade, ao lado dos alimentos existem várias colunas onde se refere a essas referências aí que eu acabei de falar. Então, na primeira coluna, pintada de cinza mais escuro, se refere à quantidade para a mulher. Então, quando você vai lá na relação dos carboidratos, e você vai na coluna que se refere a 20 gramas de carboidrato, aí que você vai fazer a conversão. Porque muita gente fica na dúvida, mas eu vou comer só 20 gramas de carboidrato? Não, você vai fazer a conversão desses 20 gramas, tá? Que é só a referência. Então, por exemplo, vamos supor que em uma das refeições você acabe escolhendo a batata doce para ser o seu carboidrato. Então, você vai lá na linha da batata doce, que se eu não me engano está em primeiro lugar, aí você vai passar o seu dedinho na linhazinha e vai até a coluna onde se refere a 20 gramas, e você vai ver que 20 gramas de batata doce equivale a 113 gramas na balança. Então, o que você vai pesar na balança para comer são 113 gramas de batata doce. Lembrando que 20 gramas é só a referência que você deve seguir. E isso você vai fazer para todos os outros carboidratos que estão ali relacionados. Digamos que você queira comer o arroz integral e não a batata doce. Aí você vai fazer essa conversão. Quanto que equivale 20 gramas de arroz integral? Se eu não me engano, são 93 gramas para mulher, tá bom? Então é isso. Para proteína, a mesma coisa. Eu quero comer peito de frango. Então tá, quanto que equivale 25 gramas de peito de frango? Então você vai lá na linha do peito de frango e você vai ver que na balança você vai ter que comer 82 gramas, se eu não me engano, para mulher, tá bom? 82 gramas. Então é essa conversão que deve ser feita antes de você comer. Então, se você tiver dúvida, é bacana imprimir a lista, deixar coladinha ali na geladeira, entendeu? De uma forma simples que dê para você visualizar, certo? Então, sempre que vocês forem comer, pesem exatamente do jeito que está ali na planilha que a gente montou. Do jeitinho que está ali, se você seguir a risca, você vai ter um resultado muito bacana. Agora, se você fizer isso na primeira semana, depois acabar deixando cair no... já acostumei, já sei mais ou menos, aí é que está o erro. Você pode se enganar e acabar comendo a mais ou comendo a menos, e isso não é legal, tá? Isso não garante resultado. Se você não comer a quantidade certa que você precisa, você não vai ter o resultado que você quer. E aí você vai ficar se perguntando, poxa vida, eu tô fazendo tudo certinho, tô comendo os alimentos certos, no horário certo, por que eu não tô tendo resultado? Será que a quantidade que você está colocando no prato é realmente a quantidade que você precisa? Então é isso que você precisa avaliar antes de montar o seu prato, tá certo? Para gordura, a mesma coisa. Então, para a mulher, são 15 gramas. Então, digamos que eu, Lisa, hoje à noite, antes de dormir, quero comer lá a minha pasta de amendoim com whey.
e eu preciso saber quanto de pasta de amendoim que eu quero comer. Então, eu vou lá na tabelinha de gorduras, vou na linha onde está escrito pasta de amendoim e vejo que 15 gramas de pasta de amendoim equivalem, na verdade, a 27 gramas na balança, certo? Como é gordura, é importante que seja pesado realmente à risca, porque gordura é gordura, seja ela boa ou ruim, se você comer a mais, não vai fazer bem, certo? Então, é essa a explicação em relação à conversão dos alimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, no final da reunião, pergunte, e se não conseguir, se não der tempo, só me chamar no direct do Instagram ou no WhatsApp, que eu explico novamente com mais calma, tá bom? É isso. Pode falar. Ô Lisa, é o Danilo que está falando, tudo bom? Tudo bem, Danilo? Eu posso interagir aqui? Eu não quero atrapalhar a dinâmica da live. Não, pode falar. Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes eu tenho dúvida, né? Só algumas dicas. Eu já escutei dizer que é importante sempre ao ingerir uma proteína, é bom também, obviamente não, ingerir também um carboidrato, obviamente um carboidrato bom, né? Aí a gente está falando aqui dos grupos pela qual você selecionou. Esse tipo de dica eu tenho aprendido e eu vejo com muito bons olhos. Acho que eu vi também uma live de vocês falando que ingerir também o abacate, que é gordura à noite, ajuda na produção do GH. Então, não sei se tem alguma coisa planejada aí na live, ou se vai ser uma outra, mas se vocês tiverem um pouco dessas dicas, e puder compartilhar, eu acho que seria, eu, pelo menos do meu lado aqui, eu tenho um pouco dessa necessidade. Certo. Vamos lá, Danilo. No protocolo que você comprou, né, nos 2 PDFs que vieram para você, no protocolo fala como que a gente monta cada uma das refeições desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, certo? Então, vamos supor, você tem a sua rotina, lá no protocolo a gente indica 7 refeições ao dia, mas é claro que nem todo mundo consegue fazer 7 refeições, então a gente recomenda no mínimo 5 por dia, tá? Então, digamos que você vai fazer 5 refeições no dia, tá? Então, o que a gente pede para vocês? Como é uma dieta low carb, com baixo índice de carboidrato, se você fizer 5 refeições ao dia, a gente vai pedir para você fazer a mistura da proteína com o carboidrato, né, com base nos alimentos que estão ali na lista, somente 2 vezes por dia. Então, seria a primeira refeição do dia e a terceira, por exemplo, o café da manhã e o almoço. Por quê? Como você vai fazer poucas refeições, não convém você comer muitas que tenha proteína com carboidrato. Então, você vai priorizar comer essas refeições de proteína com carboidrato no período diurno, tá? Que seria manhã e tarde, início da tarde. À noite, aí você prioriza as refeições somente de proteína e proteína com gordura, que é para você não engordar, né? A gente sabe que toda refeição que tem um carboidrato vai ajudar você a ganhar peso. E não é o que a gente quer nesse momento, né? A gente quer secar. Agora, se você fizer de 6 a 7 refeições ao dia, aí tudo bem, você pode fazer 3 refeições de proteína com carboidrato durante o dia. Sempre é bom comer essas refeições que tem o carboidrato até umas 16 horas, 17 horas no máximo. Passou disso, evita comer o carboidrato, evita comer essas misturas e faz só as refeições de proteína e proteína com gordura. É o que eu faço e é o que funciona para mim, tá? Carboidrato à noite é mais difícil eu comer. Ô Danilo, uma dúvida, você está no processo de cut mesmo, de secar, perder gordura, ou você está no processo já de aumentar a massa muscular? Como é que tá? Qual é o seu nome, desculpa? Eu sou o Greik. O Greik. Então, eu tô num processo que eu vou tentar me expressar aqui. Eu tô bem com o meu corpo, né? Eu passei no endócrino, só comentando rápido, tava com 20% de gordura corporal, e aí dentro de um mês e pouquinho, fazendo uma baita dieta e treinando bastante, eu dei uma reduzida de 20% para 18%, né? E mantive praticamente o mesmo peso. Então, no final das contas, eu reduzi bastante a gordura e aumentei um pouquinho de massa magra, né? Porque troquei um pelo outro.
Eu queria continuar nessa pegada até chegar aos 15%, uns 14% de massa corporal, gordura corporal. E, obviamente, mantendo o mesmo tempo, o mesmo peso, aí eu ganharia em massa magra. Então, eu não sei se seria um cut mesmo, porque não estou num processo de, putz, eu estou gordo, eu preciso secar. E talvez aí é um pouco dessa, melhorar um pouquinho a qualidade do meu corpo. Basicamente seria isso. Mas ainda não está aparecendo, por exemplo, o gominho na barriga. Você gostaria de ter mais qualidade, é isso, né? Exatamente. Tá. Bingo, matou, cara. Legal. Eu fui cirúrgico agora no seu comentário. Então, o objetivo principal é fazer o cut mesmo. Isso que a Lisa acabou de comentar com você. Então, ingerir aí menos carboidrato. Então, se você for fazer as 7 refeições que está lá no protocolo, são só 3 delas que tem a parte do carboidrato, 2 com gordura e todas as demais com proteína. Então esse vai ser o seu foco até você conseguir ficar mais sequinho, né? Ficar com o músculo aí mais aparente, pouca gordura. E aí no segundo momento, depois que você atingir, pô, tô legal assim, já tá aparecendo as definições, tô curtindo, é isso que eu quero. Aí depois a gente aumenta, indo pro processo aí de bulking mesmo, que é ganho de massa muscular. Aí você mantém a qualidade, com menos alimentos, certo, né? Você vai manter a qualidade do seu corpo, a barriga mais sequinha, mostrando os músculos, e aí vai aumentar o volume, aí vai ficar bacana, ficar bonito, ficar legal. Show, valeu, Greg, obrigado. Obrigado, Luiz. Uma outra. Pode falar. Alguém ia falar? Eu ia tirar uma dúvida, mas pode falar, às vezes você vai responder. Pode tirar, amiga, fica à vontade, a gente está aqui para isso. Pode falar. Assim, à noite eu gosto de comer pasta de amendoim com whey. Só que quando eu faço a mistura de 27 com um scoop de whey, não rola. Ele fica muito seco, não rola, fica bem ruim. Então eu reduzo um pouco do whey. Isso tá errado? Eu tenho que colocar mesmo um scoop inteiro? Você tem que comer a quantidade certa de proteína. Então, um scoop, ele já vem na medida certa de proteína que teu organismo precisa. O que eu, Lisa, faço quando eu vou fazer o brigadeiro de whey com a pasta de amendoim? Ô, Lisa, eu adiciono um pouco de água. Lisa, um cuidado. Nem todos os scoops são do mesmo tamanho. Então, tem scoop que é menorzinho, tem scoop que é um pouco maior. Então, é importante pesar para você saber direitinho a quantidade de pó, de whey que você está colocando ali, tá? A maioria, sim, vem com essa quantidade que a Lisa falou, mas tem alguns wheys que vem com um scoop um pouquinho menor. Então, não é a quantidade. Não é certeza que 100% vem assim. Vai lá, Lisa, continua. Bom, verdade, Greg. Porque tudo pela frente, então, né? Mais um obstáculo, porque para mim todo o whey vinha com a medida correta. Mas se o Greg está falando que não, então fiquem atentos, né? Lisa. Então eu acho que eu devo estar comendo muito whey, porque o meu durou 15 dias, gente. Acabou. Nessa reeducação alimentar. Você está comendo, né? Nessa reeducação alimentar, a gente come bastante whey, né? A gente toma bastante whey. Porque é fácil, né? De preparar. E combina com tudo. Combina com pasta de amendoim, combina com abacate, combina com aveia. Com tudo fica gostoso. Combina com banana. Deixa eu falar um assunto aqui que está acontecendo muito, né? As pessoas, elas começam a fazer a reeducação alimentar, tá no processo dos 21 dias, e aí, quando finaliza esse processo, começa a beliscar, né? Começa a comer outras coisas que não está na lista de alimentos, né? Eu tenho um exemplo de várias mentoradas que tá fazendo isso, e assim, gente, quando vocês começarem a fazer a reeducação alimentar, coma exatamente o que está na lista de alimento. Por que eu falo isso? Quando a gente sai, né, e para comer outros alimentos que não estão na lista, aquilo vira compulsão. Você vai sentir o seu corpo mais retido, é automático. Imagina, você está um mês com a reeducação alimentar, 20 dias, e aí do nada você vai e come uma coxinha, que é muito calórico e tem bastante gordura com carboidrato, tá uma mistura, uma bomba. E aí você começa a comer essa coxinha. Você não vai comer mais uma. Se antes você comia uma, hoje você vai passar a comer 2, 3, até 4.
Por quê, né? Vai virando compulsão. Então, por isso que não vale a pena sair da reeducação alimentar. Saiu, é batata. Você vai se sentir inchada, vai se sentir mais retida, né? Vai dar gases, e isso vocês vão sentindo no corpo, né? Não, o Greg tá rindo, mas é verdade. Quem aí que já finalizou os 21 dias, saiu da reeducação alimentar, comeu alguma coisinha que não estava na lista? Arroz. A Rose é a prova. Fale aí, Rose, da sua experiência, o que aconteceu? Ai, a Lisa gosta de me dedurar demais. Ave Maria. Faz cagada, né? A gente tem que dedurar. Ai, a minha cagada eu fiz, eu ainda tava na mentoria. Depois que terminou, aí eu não fiz mais cagada. Eu fiz a cagada mesmo, era realmente saber se era verdade o que vocês falavam. Eu queria descobrir. Valeu a pena? Valeu a pena sair da reeducação alimentar? Não, que deu dor de barriga, comecei a peidar na frente do povo. Gente, é isso, entendeu? Foi questão de minutos, mulher, minha barriga ficou enorme, aí começou, viu aquela dorzinha, tipo cólica menstrual, e aí comecei, mulher, a peidar, ainda bem que o filho não tava fedorento. Acontece, gente, para você ter uma estética bonita, um corpo bonito, tem que se dedicar muito, não é em 21 dias que você vai ter o corpo dos seus sonhos. Em 21 dias, a gente promete, vocês vão desinchar, vai perder bastante retenção de líquido, né? Vai se sentir mais leve, mais disposta, mas tem que continuar. Vocês não podem nadar e morrer na praia, né? É o que acontece. Faz aquilo ali bonitinho e tal, aí do nada vai virando a compulsão, compra um danoninho, compra um iogurte, compra um queijo. Só foi hoje, mas não é só um dia. E outra coisa, quando você sai da alimentação, né, que não é a sua, vocês não têm mais vontade. Naquele dia que você saiu, você não tem vontade de comer o ovo, de comer o frango, nem desce, na verdade, até o cheiro incomoda. Por isso que não vale a pena sair. Então foquem, gente, foquem para ter resultado top. Assim como eu tive, como a Lisa, né? Qualquer um pode ter. É só focar, a cabeça que manda, né? A gente não pode deixar os nossos desejos dominar os nossos pensamentos, né? Quem manda na gente é a nossa mente, a cabeça. Se eu não quero comer essa coxinha, eu não vou comer. Se eu não quero comer uma pizza, eu não vou comer, porque quem manda aqui sou eu. Por que eu vou comer aquilo? Exatamente. Agora, tá? Eu falo bem pouquinho, mas eu sou muito bruta. Boa, Deise, perfeito. Já dou os gritos. Lisa, responde a pergunta da Evelyn, que eu te cortei, desculpa. Depois eu acerto as contas com você. Então, Evelyn, respondendo a sua pergunta, em relação à mistura lá da pasta de amendoim com o seu whey protein, então verifica direitinho a quantidade. Gente, só o meu áudio que tá ruim, tá picotando tudo. Vocês estão se ouvindo bem? Eu não tô ouvindo direito vocês. Estão me ouvindo? Sim, tá Eu ok. tô. Então vamos Acho lá. que só o seu Ari. Vai lá, Lisa. Tá puxado da área. Então, aí você só verifica, Evelyn, direitinho a quantidade de whey que você está consumindo, vê se tem lá os 25 gramas que você precisa. Se ficar muito duro, muito grosso, você adiciona um pouco de água, que é o que eu faço. Eu sempre misturo com um pouco de água até ficar na consistência que eu quero, tá? Tipo um ponto de brigadeiro, por exemplo. Outra dica que fica bom agora nesse tempo de calor, que às vezes é ruim comer uma pasta de amendoim com whey, fica meio morno, né, por causa do tempo. Se vocês quiserem comer geladinho, põe na geladeira, põe no freezer, fica muito bom. Fica parecendo um sorvete e é bem mais agradável de comer do que ele ao natural. E pelo menos eu prefiro comer quando tá bem gelado, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar, complementando o que a Deise falou, é a seguinte: muita gente desiste desse processo no meio do caminho. Muita gente faz os 20 dias, os 21 dias, e depois começa a introduzir outros alimentos que não estão na lista que a gente compartilhou com vocês.
E aí começa a inchar novamente, começa a ganhar peso. E a pessoa acha que só porque ela introduziu um iogurte que ela gosta muito, lact free, e não sei o quê, e é zero gordura láctea, que isso não vai interferir no resultado. Só que vai, tá? Só que vai. Então, faça um teste. Termina os 21 dias e depois comece a introduzir algo que não esteja na lista para você ver como o seu corpo vai responder. Então, assim, a gente cansa de falar aqui nas reuniões, nas lives, enfim, para as pessoas comerem somente o que está na lista, não só durante o processo, mas inclusive depois que acaba. Por quê? Porque esses 21 dias é só um pontapé inicial, entendeu? É só para o corpo de vocês se adaptarem com essa nova rotina. Se vocês continuarem com esse processo por alguns meses, vocês vão ver que o resultado do corpo de vocês vai ser surpreendente. Vocês não vão só perder retenção de líquido e inchaço, como no começo, né, dos dias, mas vocês vão começar a perder gordura também, de uma forma bem acelerada. Vocês vão transformar o corpo de vocês. Então, tem que ter paciência. Não é do dia para a noite, entendeu? Não é em 20 dias que você vai transformar o teu corpo, mas em 21 dias você vai ver uma grande diferença. Se vocês olharem os resultados pessoal, que está lá no nosso Instagram, aqueles resultados são de 20 dias, 21 dias. Ou seja, é um puta resultado para quem estava numa rotina totalmente indisciplinada, com o corpo destruído. É uma baita de uma mudança, entendeu? Então imagina se vocês levarem isso para a vida de vocês. Então vale a pena. Aí o que acontece? As pessoas não escutam eu e a Daisy, sabe que dá certo, mas não escuta, aí volta a fazer tudo errado e depois vem correndo pedir ajuda. É isso que acontece. A gente não fica brava de jeito nenhum, isso só prova que aquilo que a gente fala realmente é verdade. E as pessoas sabem que é verdade, porque no fim das contas elas voltam atrás da gente para querer fazer de novo. E elas fazem e elas têm resultado de novo. Só que esse negócio de ficar parando e começando, vocês nunca vão chegar no objetivo final, que é realmente transformar o corpo de vocês. Então, é aquela coisa, se vocês fizerem perfeito, vocês vão ficar com o corpo perfeito. Se vocês fizerem meia boca, vocês vão ficar com o corpo meia boca. É simples assim, não tem segredo. Lisa, o Danilo levantou a mão. Meu corpo legal. Pode falar, Danilo, pode falar. Uma pergunta aqui. Eu vi que tenho aqui uma sugestão, um direcionamento para fazer 7 refeições ao longo do dia. E aí, obviamente, tem pessoas que conseguem, outras não. E aí, caso não consiga, pelo que eu entendi, umas 5 refeições ainda está dentro de melhores práticas e tal, né? Menos do que isso, qual que seria, não sei se é uma resposta tão fácil de ter, mas por exemplo, imagine que eu de uma certa forma consuma isso, ou até consuma menos, levando em consideração que eu vou fazer menos refeições, porque às vezes a pessoa faz menos refeição, mas aí quando faz a refeição come muito. Às vezes eu consigo de uma certa forma me ponderar e fazer menos refeições, mas comendo menos. Isso acaba sendo meio que ok, fazer 3 refeições, de repente café da manhã, almoço, um lanche à tarde, e talvez 4, mas levando em consideração o whey protein antes de dormir. Ou é melhor fazer realmente 5 refeições por conta de massa magra? Não sei, estou colocando aqui uma pergunta meio no ar. Então, Danilo, eu posso responder, Daisy e Grey? Pode, fala, depois eu falo um pouquinho. Pode falar. Tá. Então, Danilo, qual que é o problema de se alimentar somente 3 ou 4 vezes ao dia? Você provavelmente deve ficar muitas horas acordado, você deve dormir quantas horas por dia? Umas 6 ou 7? Enfim. Umas 7 horas. Então você vai ficar em um longo período acordado. O que acontece? Quando você não se alimenta de 3 em 3 horas, o seu organismo, ele precisa de energia. E se ele não tem energia, ele vai consumir o quê? A sua massa magra. Então você vai catabolizar. E é o que você não quer. Você não quer ficar magro com aspecto de flácido. Você quer ficar magro com qualidade. Você quer ter volume e tônus muscular, certo? Essa dieta de cutting que vocês estão fazendo não é para vocês ficarem magrelo com aspecto desnutrido, não. Pelo contrário, é para vocês ficarem secos, só que um seco com qualidade, um seco com volume, e não flácido.
mole, sabe? Essas pessoas que emagrecem, só que emagrecem de qualquer jeito. Tipo perde jejum muito, intermitente. mas também perde muita massa magra. Então, com essa nossa reeducação alimentar, se você fizer o cut exatamente como tá ali, você vai perder sim. Só que você vai perder gordura e retenção de líquido. Massa magra não. Porque se você perceber, você vai comer proteína da hora que você acorda até a hora de dormir, que é muito importante. Todas as refeições têm que ter proteína. E se você come só 3 vezes ao dia ou 4, provavelmente você vai ficar algumas horas aí sem ingerir a proteína que você precisa. E você vai catabolizar. Então não é legal, tá? É no mínimo 5 refeições. Menos que isso não dá, a não ser que você fique dormindo o dia inteiro. Ó, as meninas estão abrindo exceção ainda no boi, tá? Mas o ideal são comer de 3 em 3 horas, desde o momento que você acorda até ir dormir. Então, acordei, já como. Se você dormiu 6 horas no dia, então você tem aí 7 refeições para fazer. E aí, dessa forma, você consegue ter as 6 horas de descanso e 7 refeições. A partir do momento que você acordar, você consegue fazer essas 7 refeições. Se você dormiu acima de 6 horas, vai 7, 8, até 9, aí ok, 6 refeições. Mas as meninas abrem aí uma exceção falando de 5, mas 5 ainda não é bom. É no mínimo 6 se você está dormindo aí acima de 6 horas, ou 7, que é o ideal, dormindo 6 horas por dia, por exemplo. No seu caso, que você trouxe 7 horas de descanso, ok, então seriam no mínimo 6. Mesmo assim, você ficaria com defasagem aí de 2 horas, mas seria no mínimo 6, não 5. E aí, com base nessa informação que a Lisa trouxe aí, da questão de catabolizar em si. Vocês já ouviram falar em jejum intermitente? Funciona, né? E funciona bem pra caramba. A pessoa emagrece. O objetivo é emagrecer, vai emagrecer. Então, por exemplo, você quer perder X tantos quilos aí até o verão, daqui 3 semanas, 2 semanas, você vai conseguir emagrecer legal. Por quê? Você vai fechar a boca. Você vai ficar 14, 16, 20, 24 horas sem comer. Consequentemente, você vai emagrecer. Só que você não vai emagrecer com qualidade, como a Lisa trouxe. Você vai emagrecer sem qualidade nenhuma. Vai ficar flácido, vai ficar mole, vai ficar mais murcho. Só isso. Ou seja, você não vai ter um corpo legal, torneado, bonito. E é por esse motivo que precisa fazer as refeições a cada 3 horas. E todas as refeições, sem exceção, precisa ter a proteína. Sem exceção. Porque a proteína que vai transformar o seu músculo, ela é o alimento do seu músculo, a proteína em si. O que vai mudar para você aumentar o volume muscular ou diminuir o volume muscular é a ingestão de carboidrato. A proteína é o que vai manter o seu músculo ali legal. E o carboidrato pode aumentar o volume ou diminuir o volume. Ô Danilo, você pode fazer um teste, você pode fazer as 7 refeições como manda, né? E aí você vai sentir o seu corpo. Você faz as 7 e depois faz as 6. Né? Quando eu faço as 7 refeições por dia, tudo bonitinho, eu fico mais disposta. Um exemplo, hoje eu consegui fazer as 7 refeições. Hoje eu treinei costas pesado, hoje eu fiz aula de spinning, né? Agora eu tô aqui com vocês e tô com toda a energia. E tô com vontade de comer mais. Então hoje vai ser umas 8 refeições. Porque antes de dormir eu vou comer a gordura com a proteína. Então vai dar umas 8. Eu já fiz umas 7 hoje. Então eu tô bem mais disposta. Quando eu faço menos que isso, eu fico mais preguiçosa. Chego na academia, não tenho tanta força, tanta disposição para treinar. Então é isso que acontece comigo. Aí você pode fazer o teste com você. Assim, eu aconselho de fazer o que o Greg falou. Faz 6 a 7 refeições. Que é o top para vocês ficarem com toda a energia, maravilhosos, né? Quero ser gigante. Ó, só tem mais 4 minutos de reunião, tá? Daqui a pouquinho finaliza. Então aproveitem aí para tirar as dúvidas e finalizando. Quero ver você trincado, hein, Danilo? Só os gominhos na barriga. Quero ver foto do antes e depois, ó, gente. Depois a gente faz, se eu conseguir, eu espero que sim, a gente faz uma live eu falando um pouquinho da experiência que eu tive com vocês aí nesse processo. Arrasou. Fechou, amigo. Já tira a foto então, hein? Tem que tirar a foto. É isso aí. Legal. Tira Outra a foto. coisa, Danilo, não só tenha ao peso da balança, ao percentual de gordura, porque o parâmetro que você vai ter do teu corpo, o resultado é o espelho.
Se você olhar no espelho e ver diferença, inclusive nas fotos, é bom você tirar foto do seu corpo para você ter um parâmetro de evolução, porque, assim, eu já fui muito apegada a essas bioimpedâncias, sabe? A Lisa era assim. Eu só ia no médico se a balança estivesse funcionando. Se não tivesse, eu já desmarcava a minha consulta. E naquela época eu não tava com um corpo tão legal. Mas aí o cara falava para mim, você tá com 18% de gordura, precisa baixar para 15%. E assim, 18% para mulher já é um número baixo. E o meu corpo não tava legal. Hoje em dia eu nem sei quanto que eu tenho, mas eu tô bem melhor do que nem fala mais. Entendi. Não, legal, bom saber. Deixa comigo. É o espelho, é você se olhar e gostar do que tá vendo. Você fala, não, agora eu tô seco. Você bota a mão no teu abdômen. Fala, não, tô mais seco, tal, tô ficando já com os gominhos aparecendo. Aí é que o negócio tá funcionando. Entendeu? Bom. Essa reeducação alimentar é maravilhosa. Tudo fica bonito. Depois, quando você voltar no médico e fazer os seus exames, controladinho, a glicemia, o colesterol, tudo lindo, maravilhoso. Gente, eu nem vou no médico, viu, mais. Já faz, acho que uns 6, 7 meses que eu não faço nada. Porque eu sei que eu tô bem, eu tô maravilhosa, eu tô feliz, eu tô alegre, tá tudo funcionando, né? Então isso é muito bom. Mas é importante ir no médico para saber como é que tá a saúde, essas coisas. Não, A gente claro. não tá recomendando vocês não irem, tá? Ó, é verdade. A Lília acabou de abrir a câmera, não sei se ela quer perguntar alguma coisa. Lília, só tem 1 minutinho, pergunta aí se tiver alguma dúvida. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, assim, buscando essa empolgação, porque eu também não sou adepta da malhação, mas eu preciso introduzir algum tipo de atividade física na minha vida, e a busca pela alimentação correta, isso é um dia a dia, eu busco isso diariamente, mas está difícil. Eu vi como é o nome dela? Deixa eu virar aqui, é a Flaca, é isso? É o nome que tá Daisy. lá. A Daisy. A minha filha mexe nas minhas coisinhas. Ela falando, quando ela falou da pizza, quando ela falou da coxinha, aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, Senhor, segura, porque é difícil. Mas foi o máximo. Ela foi falando aquilo, já foi mexendo com o meu imaginário. Eu falei, gente, eu vou me preparar psicologicamente. Mas, assim, principalmente porque é muito importante ter essa alimentação. Né, eu estou percebendo porque eu estou com sobrepeso sim, as minhas pernas estão começando a doer, estão começando a ter inchaço, uma coisa que eu nunca tive, assim, né, inchaços nas pernas. Eu vou abaixar para guardar alguma coisa no armário, eu ouço assim, ó,